Olá, queridos, tudo bem? Toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo. Fazendo a minha sexta gravação no dia de hoje, em 6 dos meus 7 canais. E depois indo mexer nos 6 blogs que tenho. Eu que sou ainda escritor com trabalhos no Mercado Livre, na Amazon, na Editora Caruá, na Editora Prêmios. Eu sou estudante de pedagogia, todas as minhas áreas estão em desalinho, porque eu estava revendo meus trabalhos e fiquei embevecido. Não embevecido no sentido ruim da palavra embevecido, mas feliz porque tenho tido alguns bons progressos. Às vezes só uma visualização para mim já é algo bom. E por falar nisso, eu peço que deixem o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, façam sua crítica, seu comentário, sua inscrição. Serão muito bem-vindos e vocês são muito bem-vindos na minha vida. Eu espero que eu seja muito bem-vindos na vida de vocês. Bem, agora em O Educador eu quero falar um pouco de algumas das minhas maiores referências no sentido da educação. A educação é um bem maior para todos, em sinal de gratidão, em sentido de perdão para pedir proteção. Esses são alguns dos slogans que eu utilizo, né? Pedro Calabres. Pedro Calabres é uma sumidade na neurociência, tem um canal e fala de muitas coisas, como por exemplo, cérebro apaixonado. E fala de tantas e tantas coisas, que os nossos neurotransmissores e a nossa maneira condicionada de pensar, agir e falar faz com que possamos ter ou não êxito na nossa vida. E aí temos também a Moja Cohen. Moja Cohen é um grande sucesso, embora ela não busque isso. Ela busca ajudar o seu semelhante numa condição de monja que é uma simpatia de pessoa, faz um grande trabalho e fala das mais variadas questões sobre a visão budista, sendo com grande irmandade com relação ao cristianismo, tendo grande respeito por Cristo e seguindo a Buda, né? Que são dois dos maiores mestres da humanidade. Nós temos também Leandro Carnal, que é um homem que está muito bem conservado, é professor, é autor de livros, é um historiador, ele sabe da história como ninguém ou como quase ninguém e constantemente participa de programas de televisão e é interpelado e tem colunas em jornais e é uma sumidade em sua área, né? Nós temos também Clóvis de Barros Filho, sempre com a sua irreverência, com a sua maneira de lidar com os assuntos de maneira polêmica, de maneira chocosa e de maneira a elucidar muitas questões, né? Nós temos também Luiz Felipe Pondé, que tem opiniões muito fortes, muito embasadas, que é de muita sapiência e não menos procurado pelos meios de comunicação para dar a sua valorosa opinião. Aí nós temos também, quem eu poderia falar mais, nós temos Augusto Cury e Robert Yashik, né? Augusto Cury que fez parte da minha adolescência, uma adolescência reclusa dentro de casa, como ainda é minha vida em grande parte, e foi muito importante para me manter bem, me manter fora de problemas ainda maiores, né? Como alguns vícios que assolam a humanidade, principalmente a nossa adolescência ainda a idade adulta, né? E Robert Yashik não é diferente, eles tratam da mente, eles são palestrantes, eles mexem com a psique, eles fazem um bem enorme em seus trabalhos. E aí, às vezes, essas pessoas tão dignificantes e tão sábias e tão inteligentes e há anos e anos trabalhando das mais diversas formas em prol da humanidade, cada um na sua área, fazem realmente acontecer por todo o Brasil, por toda a América do Sul, creio eu, e por todo o mundo, quem sabe, né? E aí tem aquele que é o qual eu mais me identifico, é Leandro Carnal, e o outro é Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, que é um homem excelente, que teve como mentor Paulo Freire, né? Enaltece o seu mentor, que foi um homem premiado, um homem que estabeleceu um marco dentro da educação. E Mário Sérgio Cortella
ele poderia ser absolutamente tudo que assim ele quisesse, mas ele é um filósofo, né? E a filosofia trabalha com a luz da razão, trabalha com a construção da realidade paulatina, falando sobre os mais variados assuntos no YouTube, na televisão, tendo não sei nem quantos livros, não sei se 50 livros ou mais, e ele de fato transdiversia muito bem, é capaz de passar horas e horas falando sem fio, e todos esses falando sem fio, não, falando a fio. E todos esses que mencionei não são diferentes, né? E vamos nos espelhar nessas pessoas para que possamos construir em nosso filtro psicológico uma base muito sólida. E aí o nosso agir, pensar e falar vai ficando extremamente edificante. Vamos podendo saber lidar com as situações do dia a dia, principalmente as mais polêmicas, as mais difíceis, as que nos colocam contra a parede e aquelas que são cruciais para o nosso existir. Nós vamos conseguindo resolver da melhor forma possível, até porque Sócrates dizia que todo conhecimento já está dentro de nós e que apenas cabia ao mestre retirá-lo dentro de nossa essência, né? Aliás, buscando a essência, nós encontramos o abundante, buscando o supérfluo ou efêmero, encontramos a escassez, encontramos algo mais ou menos assim. Eu tenho cerca de 15 a 20 expressões, né? E eu tenho procurado fazer bons trabalhos e tenho tentado levar adiante essas minhas 4 condições de escritor, blogueiro, youtuber, estudante de pedagogia. Com relação à condição de escritor, estou em Saga de Akron, que está meio parado, mas eu já escrevi Florescer, que foi publicado na Amazon. Eu já escrevi Prelúdio, Alvorada, estou fazendo Temperança e por último vem a Transmutação. Esses são alguns de meus trabalhos, querendo fazer o Guerreirinho e a Bailarina para a infância, Pandora para a adolescência, e tendo o trabalho já feito, e quem sabe será publicado esse ano, que é a Mãe Natureza e o Despertadorzinho Digital. Eu fui convidado pelo meu amigo Rogério Nogueira para participar de um debate sobre seu documentário Narradores da Fé. Eu que gosto muito daquele programa Herdeiros da Fé, que eu não me lembro se é na Rede TV ou é na TV Brasil, Canal 5, e tudo que é relacionado ao misticismo e à religiosidade muito me atrai. E eu gostaria muito de me fazer presente, mas não sei se vai dar, porque eu sou meio amarradão com as coisas sociais, né? Essa é um dos meus maiores defeitos, um dos meus maiores deméritos. Eu que tenho muitos, né? Mas na vida, enquanto a vida há esperança, quem espera sempre alcança. Devemos pagar o mal com o bem, devemos praticar a caridade, devemos amar os nossos inimigos no sentido de não pagar na mesma moeda o que nos é feito de ruim, e devemos caminhar com o sentimento cristão no coração, o sentimento budista, o sentimento de Osho, no sentido do não haver limites, no sentido da ausência do não. Claro que isso deve ser relativizado. Eu tenho até uma frase que diz: toda verdade absoluta é falsa, é uma grande burrice. Grandes burrices, na verdade, não existem, a não ser aquelas que possam verdadeiramente fazer mal a quem quer que seja, porque todos somos inteligentes, devemos extrair o melhor da nossa inteligência. Eu espero que vocês desculpem o meu excesso de salivação. É quando estou falando assim, de maneira muito seguida e rápida, acaba saindo uma saliva ou outra. Mas aí eu não apago não, só quando está muito em desacordo com o layout ou com a proposta do canal. E eu não considero que esteja nesse momento.
Bom, eu vou parando de falar, desejo toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo e cumprir com o meu objetivo de hoje com relação à gravação dos canais. E agora vou tentar cumprir com relação aos blogs e aí entre esse final de semana e o começo do próximo, tentar cumprir com relação ao meu estudo da pedagogia. E aí não demora tanto e me desbloqueio na condição de escritor. E aí na condição de pai vou tentando ajudar meu filho na caminhada. E na condição de filho vou tentando ficar por perto, acompanhando essa vida longeva e tão próspera dos meus pais. Valeu, felicidade, tchau.